lermos juntos o texto e vamos nos basear para a mensagem desta noite. Gálatas 1, de 6 a 9. Carta de Paulo às igrejas da Galácia. Capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega outro evangelho, ou evangelho além do que vai aquele que recebeste, seja anátema, ou amaldiçoado, ou maldito. Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela pregação da Tua palavra. Muito obrigado pelo culto, Pai, por ele ter adoração, por ele ter oração e por ele ter pregação. Muito obrigado, meu Pai, porque quando te adoramos, nós te doamos, mas quando a pregação genuína da Tua palavra é o Senhor nos doando, é o Senhor nos falando, é o Senhor nos presenteando. E até agora temos te doado, te oferecido a nossa adoração. E queremos agora receber do Senhor a Tua palavra, a Tua ministração. Fale conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Repreenda todo espírito contrário à Tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a ministrar em tudo, é o que nós te pedimos. Que a Tua palavra vá e faça o que lhe apraz e prospere para o que ela é designada, em nome de Jesus. Muito obrigado, amém, amém. Podem sentar, igreja amada, em nome do Senhor Jesus. Bom, queridos e amados irmãos, aproveitando o momento da nossa lição, da nossa revista, e hoje, lá no tópico 2 da segunda lição desse primeiro trimestre do ano, tem como tema Somos Cristãos. E pela primeira vez, irmãos, olha que maravilha, né? Nós tivemos tanto eu como o pastor Marinho dando aula no mesmo domingo. Eu dei a primeira metade, a primeira hora aula, e o pastor Marinho deu a segunda metade, a segunda hora aula. E foi uma bênção, para a glória de Deus, a palavra do Senhor aqui sendo ministrada, os irmãos recebendo, em nome de Jesus Cristo. Eu quero aproveitar que foi dito. Pela primeira vez fechou o capítulo. Amém, ainda tem isso, é verdade. E eu quero aproveitar o momento e falar sobre o outro evangelho. Eu tenho esta mensagem, o outro evangelho, em 3 versões, ou seja, o outro evangelho parte 1, o outro evangelho parte 2 e o outro evangelho parte 3. Porque são tantos outros evangelhos que nós temos visto hoje em dia, que dá para falar de um bocado. Mas nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês, infelizmente, né? Já na época de Paulo, havia outro evangelho. E acredito que até outros evangelhos. Como havia também outro Jesus sendo pregado. Até 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Como também outro Espírito sendo pregado. Na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus, viu? Não Jesus de Nazaré, não Jesus verdadeiro, o Jesus das Escrituras, o Jesus Filho de Deus, viu? Vindo alguém nos pregue outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais outro Espírito diferente, bom,
Mas nesta noite não vamos falar sobre outro Espírito, nem sobre outro ou outro Jesus, mas vamos falar sobre o outro Evangelho. Primeiro Evangelho que nós gostaríamos de falar, o outro Evangelho, é o mesmo que Paulo. Ele prega contra, e por isso ele escreve uma carta para as igrejas da Galácia, e conhecidas pelo menos são 4: Antioquia da Pisídia, que pertencia à Galácia, Listra, Derbe e Icônio. Bom, há quem diga, alguns estudiosos, que eram 7 as igrejas da Galácia que Paulo escreveu essa carta para que circulasse. Porque entre os Gálatas, depois que Paulo prega o Evangelho da graça de Cristo, os judaizantes, os judeus judaizantes, alguns até convertidos a Cristo, mas que não, por isso que eu disse entre aspas, que não largaram totalmente a lei mosaica, vão até essas igrejas para tentar implantar a lei mosaica, a circuncisão, a obediência às obras da lei, como se as obras salvassem. E Paulo então escreve esta carta. Então, primeiro outro evangelho que até hoje impera neste mundo gospel é o evangelho da fanatização, ou o evangelho da legalização, ou o evangelho da ritualização. É a mesma coisa, é o mesmo outro evangelho. É esse evangelho que Paulo está pregando contra, o evangelho dos fariseus, o evangelho da legalização. Hoje é conhecido como o evangelho do roupão, do cocão, do saião e por aí vai. Natan, por gentileza, livro de Colossenses capítulo 2, versículo 14 a 23. Só esse texto. O outro eu vou deixar para a memória de vocês. Se quiserem estudar em casa, seria Gálatas 4, 21 a 31. Mas o texto aqui diz o seguinte: tendo ele cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Vamos lá, meu filho, até o 23. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, ou de dia de festa, ou lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça juiz contra vós outros, pretextando humildade e culto de anjos, ou culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrermos com Cristo para os rudimentos deste mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem, se acabam. Tais coisas, com efeito, têm até aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia,
não tem valor algum ou poder algum contra a sensualidade. Então, o primeiro outro evangelho que destacamos aqui, olha, grave, desta feita, vamos falar sobre cada um outro evangelho, o verdadeiro, é o evangelho da legalização. Esse evangelho onde tudo é pecado, tudo é proibido, né? As mulheres não podem usar calças compridas, usar bermudas, não podem cortar o cabelo, não podem pintar, né, o rosto, usar maquiagem, não posso usar joias e uso. Aliás, essas doutrinas de homem, como está escrito ali, ela é muito mais machista. Muito mais machista, não é verdade? Porque prejudica muito mais as mulheres. Falei correto, não é isso? Prejudica muito mais as mulheres do que os homens. Os homens têm algumas diferenças, né? Os homens, algumas das igrejas não pode ter bigode nem barba, não pode ter o cabelo mais comprido, também não pode usar bermuda, nem shorts, não pode usar camisetas, os obreiros têm que estar internados, usar terno e gravata, né? Mas para a mulher é pior. Aliás, alguém fez uma comparação muito interessante, né? Nessas igrejas do roupão, igrejas legalistas, do fanatismo, igrejas mosaicas, né? Os homens têm que estar raspados e as mulheres cabeludas. Eita! Deu para entender? Cinto, eu já peguei a época, ainda existe. Cinto é serpente. Pulseira, relógio, isso é algema, lembra algema, simboliza algema. Cordão, qual o Natan tá, igual o Diácono Casular, cordão é forca. Lembra, aliás, do tempo de Daniel e Alaí, esta, do tempo do pastor Marinho, tinha até uma musiquinha, uma frasezinha, um poemazinho que virou uma musiquinha. A mulher, para ser bonita, não precisa se pintar. A pintura é do diabo, a beleza é Deus que dá. Vocês lembram disso? Mas o Enê foi feito pelo diabo no inferno. Você já conhece a história, né, do Enê? O Enê foi fabricado, foi uma ideia do diabo no inferno, para desviar as irmãs da igreja. Bom, nessas igrejas do outro evangelho, o evangelho da fanatização, da legalização, da ritualização, tudo é pecado, menos duas coisas: fofoca e adultério. Eita! Segundo evangelho, ou segundo outro evangelho. Aliás, Natan, vamos lá. A lei, bota aí, a lei cerimonial, a gente está falando de cerimonialismo, a gente está falando de ritualismo. A lei cerimonial, a lei ritual, ela termina em Cristo. Coloca aí, Natan. Romanos 10, 4, depois Hebreus 10, 19 e 20. Diz assim, Romanos 10, 4: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Estou pulando nos textos aqui, tá, irmão? Estou pulando Hebreus 9, 3 a 8. Vamos para Hebreus 10, 19 e 20, Natan. Depois Gálatas 6, 2. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos concedeu, isto é, pelo véu, isto é, pela sua carne. Agora bota aí Gálatas 6, 22, depois Atos, Gálatas 6, 2, assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis o quê? A lei de Cristo. A lei de Cristo. É desse jeito. Então não existe evangelho da legalização. Paulo está dizendo, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo dos céus vos pregue outro evangelho, seja nada. Amém? Agora, o segundo outro evangelho que eu gostaria de destacar aqui
É o evangelho da modernização. É o contrário desse. É o contrário desse. Enquanto o primeiro evangelho, o evangelho da legalização, da fanatização, tudo é pecado, o outro evangelho da modernização, nada é pecado, nem fofoca nem adultério. Amém? Vamos lá, Natan? Livro de Mateus 7, 13 e 14. Depois 1 de Coríntios 10, 23. Diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. 14, meu filho. Porque estreita é a porta. Apesar da reforma da igreja, a porta continua o quê? Estreita. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que acertam com ela. Então o evangelho da modernização, esse outro evangelho, é aquele evangelho dessas duas grandes igrejas aí, né? De cada uma brigando, tudo por causa de um dinheiro, né? Uma, o esposo do pastor recebeu, eu esqueci as cifras agora, até saiu uma reportagem, mas foi uma baba boa, um din-din bom, para ela deixar definitivamente a igreja, né? Vocês lembram? Essa igreja aí, a outra, que os irmãos, cunhado com cunhado estão brigando, né? Esses impérios, essas igrejas que valem tudo, que pode tudo. Tem uma aqui, tem um protótipo dela aqui na entrada de Campo Novo, vocês sabem qual é, né? Aliás, recebemos irmãos de lá e alunos do nosso curso teológico de lá. Pastor, você não tem noção, as festas lá no salão de igreja, no salão lá da igreja, vocês sabem qual é? É regada a muita bebida alcoólica. Eu falei, é mesmo? Tem caipirinha, eles dizem que é fraquinha, tem pouca cachaça. Aonde vocês querem ir? Tem caipivódica, né? Depois eles botam um karaokê, músicas do mundo e todos dançam na igreja. É um outro evangelho. O evangelho de quê? Da modernização. Esse é o evangelho onde nada é pecado. Nada é pecado. Nós conhecemos alguns, né? Aliás, o evangelista Orlando e outros conhecem um que gosta de uma igreja porque lá pode tomar cerveja, pode beber outras bebidas. Acho que o que não pode lá é se embriagar. Eita! Aí você sabe o ponto, até o ponto que vai até se embriagar ou não, né? A Bíblia fala de cevada, irmãos. A Bíblia condena, escute isso aqui, toda bebida forte, álcool, toda bebida misturada, rabo de galo, traçados, né? Condena essas bebidas, e a cevada está incluso, então também a cerveja, mas eles estão lá, não tem nada. Aliás, essa é a frase deles, principalmente do outro evangelho da modernização: não tem nada a ver. Aí nesse não tem nada a ver, esse evangelho da modernização, eles fazem todo ano as suas festas genuínas. Eita, entendeu? Festas genuínas? Com direito até a quentão, tá bom? Sei do que eu estou falando. Vocês também sabem, carnaval gospel. Compre o seu, abadá que se fala, irmãos? De Jesus. Compre o seu abadá de Jesus. Aqui está comprando uniforme para a igreja, viu? O abadá de Jesus. Você vai entrar no bloco da igreja tal e você vai pular o carnaval para Jesus. Quando eu quero ver você pular no Espírito Santo, no retiro do carnaval, quando eu fui batizado, já contei essa experiência aqui em 1985 e nunca esqueci, com 16 anos de idade. Amém, queridos? Essas igrejas do outro evangelho da modernização pode tudo. Danceteria gospel, barzinho evangélico. Bem pertinho
pertinho da gente. Eu não vou falar que é no bairro Circo Vizinho, Santa Bárbara, né? Uma igreja deu doce. Ó, irmãos, uma coisa. O evangelista Orlando sabe que ele era o presidente desse trabalho, dirigente do trabalho. Chama FC. Lembra disso? Dezenas de crianças e adolescentes. 27 de setembro. Te lembra alguma coisa? 27 de setembro? Nós seguramos lá no salão. É Dico? Seu Dico? Lá alugamos o salão. A igreja alugou o salão. E seguramos dezenas de crianças. Lembra, Natan? O dia todinho. Alugamos o campo. Alugamos o salão. E fica. Lembra, Godeia? Dezenas e dezenas de crianças. Café da manhã. Se eu não me engano, uma frutazinha 10 horas. Meio de almoço. Eu não sei se foi estrogonofe de frango ou macarrão com estrogonofe de frango, né? Eu ia falar macarrão com carne moída, mas o certo é massas à bolonhesa, né? E de tarde eu lembro que foi um cachorro quente. E entre essas guloseimas, brincadeiras ao ponto de eu lembrar que uma titia falou assim: vamos jogar queimado para as meninas, separando as meninas dos meninos, né? Vamos jogar queimado. E a menina perguntou assim: tia, o que é queimado? Brincadeira com fogo? Vai queimar alguém? A gente vai se queimar? Ela não sabia o que era um queimado. Para vocês terem uma ideia. Bom, isso agora uma igreja de Santa Bárbara deu doces ao ponto de formar uma fila. Deu doces nesse dia de São Cosme e Damião. Bom, para piorar o outro evangelho da modernização, eu notei aqui, vocês sabem disso, também tem filme adulto gospel para pimentar o casamento dos irmãos, além de carnaval gospel, barzinho evangélico, filme adulto gospel. Não é pecado se o casal assistir, né? Porque lá também que está ensinando são casais casados, os casais cristãos vão apimentar o seu casamento. Sangue de Jesus tem poder. Outro evangelho. Não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho verdadeiro. É um outro evangelho. Vamos lá, Natan? Vamos lá ver o verdadeiro aí? Romanos, outro evangelho. Modernização, Apocalipse 14:6. Apocalipse 14:6. Diz assim a palavra do Senhor: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. O evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Sabe o que acontece com o ser humano, irmãos? O homem, pastor Marinho, ele não quer se adaptar ao evangelho. Ele quer adaptar o evangelho a ele. E ele vai criando esses pastores, essas igrejas, essas denominações, esses outros evangelhos. Quer ver outro? Terceiro lugar, terceiro outro evangelho. É o evangelho, Natan. Perdão, da comercialização. Coloca aí. Livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 10. Evangelho da comercialização. Nunca, pastor Marinho, esse outro evangelho foi tão presente como hoje. Nunca. Pessoas me ligam, pastores me ligam, me perguntam: pastor, quanto que você cobra para pregar? Eu falei assim: se eu pudesse eu pagava para pregar. E deixa eu te dizer uma coisa. É verdade que a igreja também gosta muito de ser abençoada e tem dificuldade de abençoar, né? Que a gente sabe abençoar, né? Mas que as pessoas
não venha a pedir e extorquir. E para mim, quanto tem aí na internet o cachê de muitos deles. Tem na internet o cachê de muitos deles. Tá, e vai de 5 mil, 9 mil, 10 mil, 20 mil e vai passando. Quanto maior o cachê, para mim pior. Escute, irmãos. Agora, é igual qualquer comércio. É lei da procura. Não é isso? Compra e venda. Só tem quem se vende porque tem o que, amados? Quem compra. Só tem pregadores e cantores, pregadoras e cantores que se vendem porque dão o seu preço, porque tem pastores que compram. Bota aí o texto na tela, já está lá, né? Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, vamos até o 10, né, meu filho? É enfatuado e nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Os comerciantes da fé, os profissionais da fé, amém? Fazendo da piedade fontes de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Agora termina como um texto que todos conhecem, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Outro evangelho, o evangelho da comercialização, guerra das gravadoras. Eu estou falando do mundo gospel. Preços para cobrar, preços para pregar, preços, irmãos, tem preços para oração. Vocês, tudo que eu estou falando, vocês sabem as aberrações no meio das igrejas. Preço para ter aqui em São Gonçalo um falso profeta, mas o falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. Ele cobra para dar revelamento, na verdade. Tem umazinha aí, uma menina, uma falsa profetisa, patrocinada pelo pai, né? É 9 mil a média, tá, do cachê dela. Para chegar, aí os pastores, igrejas grandes, botam faixa, anunciam, enche igrejas, 500 pessoas. Aí ela fala aqui, que nem vocês viram há pouco tempo, ou hoje, se eu não me engano, eu botei no grupo. Tem aqui um Isaac, irmão, não é brincadeira não. Em uma igreja com 500 pessoas, não tem um Isaac, não tem um Natan. Fala para mim. Eu não vou nem falar em João e Maria, José e João Pedro. Aí corre para cá aquele movimento, aquele sensacionalismo, né? Motivacional. Corre para lá e aí aparece o Isaac. Sem contar os que são desmascarados na cara. Se Isaac soube, não é Isaac, né? Aí ela começa a pular e dá glória a Deus, igreja, os bobões, o pior é isso. Mas conforme diz, Natan, bota aí Oséias 4:9,
tal o povo, tal o sacerdote, castigá-lo-eis, tanto um quanto o outro. É isso aí. Tanto o líder como esses liderados, tanto o falso profeta como esses falsos crentes. E misturam, glória a Deus, com aleluia. Aí ela vai, bota a mão na cabeça do tal suposto Isaac, né? E fala assim, Deus falou que tem uma bênção para você e um projeto para a sua vida. Ué? Serve para praticamente todo mundo. Falou o quê? Revelou o quê? Fala para mim. Nada. Versus nada, mais nada, menos nada, igual a nada. Nada. Evangelho da comercialização. Evangelho do dinheiro. É tudo por dinheiro. Tudo tem preço. E se tem preço, não tem valor. Porque o que tem valor não tem preço. Amém? É o que nós estamos vivendo. Esse evangelho. Eu já poderia contar aqui centenas, sem exagero, sem hipérbole, sem vício de linguagem, sem modo de falar, centenas, 40 anos de cristianismo, rato de igreja, centenas de experiências que eu já vivi, que eu já vi, que eu já presenciei, que eu já ouvi sobre mercenários dentro da igreja. Mercenários. Uma cantora cobrou 1900 antigamente, 2.000, era dinheiro, né? Para cantar 4 hinos. O pastor administrou a direção do culto, sobrou mais tempo, pediu ela para cantar mais um. Estava assim, pastor, saía mais R$500. Porque se o senhor observar, 2.000, 4 hinos, 2.000 dividido por 4 dá quanto? 500. Então cada hino é R$500, pastor. Isso é adoradora? Fala para mim. Isso é adoradora? É isso aí. Adoradora do dinheiro. O amor ao dinheiro. Né? Eu ouvi um que já falou assim, não, igreja pequena, eu cobro um pouquinho menos, mas igreja maior, dependendo da quantidade, eu cobro um pouco mais. Irmãos, pelo amor de Deus. Pergunta a minha família, que 35 anos, minha esposa, se alguma vez eu cobrei. Eu já fui para longe pregar, e Deus abençoa a igreja, que a gente sabe que Deus abençoa, quando a igreja recebe. Aliás, uma Natan estava comigo. Lembra disso, Natan? E eu vim no carro conversando com ele. E me deram um tapinha nas costas com muito obrigado, e nem o dinheiro da gasosa. E eu saí feliz, misturando glória a Deus com aleluia, sabendo que o Senhor é quem me sustenta. Ele é que é meu provedor. E a Bíblia... vamos lá a resposta então. Resposta desse outro evangelho aí da comercialização. Natan, coloca aí por gentileza. Livro de Mateus 10, 7 a 10. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu ia falar até no próximo outro evangelho. Aqui, ó. A irmã lá, eu lembro, acho que foi o ano passado, se não me falha a memória, que ela falou que tinha sido curada do ombro, né? E hoje que dia? Dia 11? 12 de janeiro de 2025. Ela falou, está curada, confirmação médica, não somente do ombro, mas de toda a coluna. Irmão, se isso aí é em outra igreja, o pastor ia narrar isso aqui que nem corrida de cavalo. Você já viu como é que eles fazem? Eles vão perguntar, não, irmão, vem cá, peraí, escuta aqui, igreja, olha, ia fazer um sensacionalismo com isso aqui, ia mandar filmar, gravar, divulgar. Ia mandar ela dar 3 estrelinhas aí pra mostrar. Ia fazer, anda pra cá, irmã. A senhora falou que fica aqui de 4 lá, encerando a casa, faz aqui, como é que a senhora faz?
aquele sensacionalismo. Irmãos, eu vou falar para vocês. Eu vou falar melhor daqui a pouco. Milagre não traz salvação para ninguém. Milagre não salva ninguém. Aliás, se milagre salvasse, aonde que Deus fez mais milagre no Antigo Testamento? No deserto. Não teve lugar nenhum, teve mais milagre do que no deserto. E o povo todo que presenciou aquele milagre, que saiu do Egito com 20 anos para cima, o que aconteceu com eles? Ficaram todos no deserto, morreram rodeando 38 anos e meio, Cades Barneia, com exceção de 2, Josué e Caleb. Amém, amados? Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. O único milagre que está nos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. João está no capítulo 6. No capítulo 6 de João, e ele fez 2 vezes. Uma vez sobrou 12 cestos cheios e ele mandou guardar. Tá bom? Economistas. Economia. Eita! Deus está falando com alguém. Economiza. No outro, ele sobrou 7 cestos cheios. 7 cestos cheios. Ele mandou os discípulos o quê? Guardar para depois. Amém? Aí João 6, a multidão atrás de Jesus de novo. Sabe o que ele fala? Vós não estáis atrás de mim por causa da minha palavra, por causa de mim, mas por causa do pão que comestes. Ele está dizendo o seguinte: comeste o pão, comeste o peixe, gostaste, estão de novo. Vocês querem o que eu posso dar para vocês, do que é material, do que é físico, do que é palpável, do que é comestível. Vocês querem a bênção, não o abençoador. Aí ele falou assim: mas a verdadeira comida não é esse pão, não é esse peixe, é a minha carne, é o meu sangue. Aí, vocês conhecem, estou resumindo, João capítulo 6, depois vai lá, começaram a sair, olha, milhares e milhares de pessoas, homens e mulheres. Jesus olhou, só ficou os 12. Lembra disso? Isso já está lá pelos 60, 62, Jesus pergunta: e vós? Pode também botar, João 6, 63, Pedro responde assim. Aí Jesus pergunta: e vós também quereis ir? Aí Pedro responde assim: para quem iremos, se só tu tens a palavra da vida eterna? Está por aí, meu filho, procura estar nesse texto. 68. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não é para onde não, para quem iremos? Se só tem a palavra, só tu tens as palavras da vida eterna. Pega isso aqui, irmãos. Tem gente que só quer Jesus pelo que ele pode dar, pelo que ele pode te fazer, pelo que ele pode te proporcionar. Tem crente que só quer Jesus para tirar alguma coisa dele, para sugar alguma coisa dele. Senhor, eu quero uma esposa, eu quero um marido, eu quero um carro, eu quero uma moto, eu quero um trabalho, eu quero um emprego, Senhor, eu quero dinheiro, eu quero uma conta bancária, Senhor, eu quero saúde, eu quero cura, eu quero... Só querem isso, tirar. E depois que sugam o que querem de Jesus, metem o pé, como aquela grande multidão de João capítulo 6. Amém? É outro evangelho, irmãos, que esse povo está seguindo. Mas olha só, Natan, continua o texto da resposta, né, que está em Mateus 10, 7 a 10, eu já li, estou no 8 ou 9, não é isso? Vamos lá no 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. E olha só agora, o que ele falou? Esse pessoal não recebeu de graça não o dom da palavra? E por que eles estão cobrando? Comerciantes da fé, mercenários evangélicos, ladrões gospels. Essa é a verdade. De graça recebei, de graça dai. Amém? É outro evangelho. E deixa eu dizer, sem medo algum de errar,
E falo agora como teólogo. Todos que estiverem seguindo esse outro evangelho não estão seguindo o evangelho verdadeiro. Então o que vai acontecer com eles? Com certeza, mágica absoluta. Com certeza. Meu Deus, tem mais alguns aqui. Evangelho da emoção. O evangelho é razão, não é emoção. Esse aqui eu tenho que ser muito rápido, tá? Só bota o evangelho da emoção, Mateus 13, 20 e 21. Eu queria destacar mais o outro, que é o evangelho da triunfalização, que é o evangelho, mas estou tentando administrar o tempo aqui. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e sai. Isso é o evangelho da emoção, do emotivo, aquele que até chora. É o fogo de palha, é o crente Coca-Cola, é o crente panela de pressão, né? Quantos passaram por... Vocês terem uma ideia, irmãos, nós temos no Brasil cerca de, ou mais de 40 milhões de desigrejados. Não serviram Jesus pela razão, irmão, não serviu Jesus pela razão. Se você aceita Jesus pela razão, não pelos sentimentos, não pelo que sente, ao sentir que o evangelho é razão, pastor Marinho, é raciocínio, a fé é racional, essa é a realidade. Irmãos, aqui, olha só, contei a história, o testemunho, a cura da irmã Alaí. Isso não garante salvação. A salvação é a palavra. É a palavra que salva, é a palavra que permanece, é a palavra que fortalece, é a palavra que alimenta, é a palavra que sustenta, é a palavra que te solidifica. É com a palavra que você está enraizado. Eita, nós já temos trouxemos texto que vocês sabem disso, é a palavra. Quer ver? Nós conhecemos um homem, aliás, um pastor, levou um tiro de fuzil na cabeça. Conhece essa história? Dado como morto, foi socorrido, fragmentos de crânios, ossos de crânio, pedaços de massas cefálicas, diagnóstico médico. Vocês viram o diagnóstico todinho aqui? Não era para ouvir, porque lá no laudo está que não está ouvindo, ele está. Não era para ver, para enxergar, era para estar cego, porque estourou todo o sistema central nervoso do cérebro, está enxergando. Não era para falar, era para está falando fluentemente. Não era para carregar peso, não era se sobrevivesse, os médicos falaram dos pais, ele ia vegetar em cima de uma cama, se alimentando por sono, tudo que você sabe. Deus, eu fui, pastor Socorro primeiro que me chamou, eu chamei ele, você é um milagre vivo andando na terra. Sabe o que ele fez? Vendeu a igreja com tudo dentro e está desviado no mundo. Milagre salva? Fala para mim. Aí, pastor Mano, busque aqui a igreja da palavra. É a igreja da palavra. Acho que todo mundo aqui conhece esse caso, né? Todo mundo aqui conhece. E tantos outros, né? Então, Natan, não existe. Esse outro evangelho, eu chamava uma vizinha, quando morava lá em cima, chamava ela sempre para vir para a igreja. Nós coloquei uns folhetos, né, daqui, eu coloquei achei muito interessante, a verdadeira viagem. Você sabe que o viciado, ele acha que a onda dele é viajar, né, nas ondas da droga. Aí tá lá. E eu ofereço, dou para um, dou para outro, tá ali em cima, você vai lá ver, tá lá em cima do balcão, tem o gerador da entrada da loja, tá, o pessoal pega, né? Estou evangelizando, chamando. Aí eu mandava lá em cima, chamava a vizinha, pastor,
igreja, não. Quando eu vou para a igreja, eu vou para a igreja, eu ouço os hinos, eu ouço a pregação, eu choro, eu me arrepio todinho, só em falar, pastor, tá vendo? Eu me arrepio. Mas você se arrepia de várias formas. Eu te dou aqui algumas formas que você pode se arrepiar. Você sabe. Às vezes o corpo quente, uma brisa suave, se arrepia. E outras tantas. Olha como é que eu me arrepio toda. Mas eu vou até lá na frente, mas não consigo ficar, porque o meu cigarro, a minha cerveja. Evangelho é razão, tá? Coloquei em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? O culto é racional. Alguns cultos são emocionantes, mas o culto é racional. Eu creio em Deus, mesmo quando eu acho que não sinto a presença dele, eu creio nele. Eu creio em Deus, mesmo quando eu acho, ou quando eu tenho a minha certeza que não estou ouvindo a voz dele falar, eu continuo crendo nele. Sabe de quê? Fé racional. Amém? Cuidado com suas emoções. Eu ia falar mais sobre isso, mas não vai dar tempo. Eu quero destacar o último para hoje, que é o último outro evangelho. Eu nem sei qual que está mais em moda hoje. Eu acho que é o da comercialização, junto com o da modernização, e esse agora é o último que eu vou falar, que é o evangelho da triunfalização. É o evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro, não Cristo. É o evangelho, entendeu? Evangelho, não evangelho. É o evangelho. É isso aí. Coloca aí, Netan, por gentileza. O outro evangelho, o evangelho da triunfalização. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afetuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Vamos te falar uma coisa, como teólogo escatológico. Quem me acompanha, aliás, a minha esposa 35 anos, pastor evangelista Orlando mais de 30, pastor Marinho mais de 30 e outros, eu prego isso aqui há décadas. Falei, irmãos, escatologicamente falando, há 2 sinais que quase ninguém fala, até mesmo muitos escatológicos, que é a apostasia da igreja, que é um cristianismo apóstata. É o que nós estamos vendo aí. É o que nós estamos vendo aí. E o segundo, um homem doente, narcisista, egoísta, amante de si mesmo. Nos últimos dias, começa Paulo dizendo, nos últimos dias. E a apostasia da igreja, irmãos, alguém já viu tanto falso profetas
como vocês têm visto atualmente? Nunca em nossa vida. Nunca. Tem um aí que diz que ele está montando um hospital em Marte, em outro planeta. Alguém já viu? Quem já viu? Já viu? Já viu aí? Ele está porque estão precisando da ajuda dele, um pastor. Um pastor, não é pastor. Um alto pastor, né? Que há pastor chamados e há chamados pastor. Então grave isso aqui, irmãos. O mal do século, pode acreditar, esse homem doente, amante de si mesmo, que tudo é para ele. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. Se for o décimo, até o décimo último, também eu. E você? Quem é você? Para ele, se não um instrumento para lhe dar prazer, para dar prazer a ele. Amém ou não amém, amados? É a realidade. E dentro da igreja nós estamos vendo este evangelho. As músicas exaltam o crente. As pregações massageiam o ego dos crentes. Você vai estar no pódio, você vai estar no palco, seus inimigos vão estar, aliás, no palco, né? Os inimigos na plateia, e eles vão ter que te aplaudir, né? Tem um hino que eu falei, mas as irmãs não cantam. Deixa lá da paciência, não sei se o Orlando lembra. Aquele hino, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Não é, irmãos. Tem lutas, aliás, tem lutas sem vitórias. Eu não conheço vitórias sem lutas, mas eu conheço, você também, lutas sem vitória. Amém, irmãos? Jesus falou em João 16:33, no mundo tereis parte B, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as pregações, as músicas são todas, ou todas é uma força de expressão, uma hipérbole, na sua maioria, eu acho que na sua maioria, pastor Marinho, as músicas gospels de hoje não passam por um crivo teológico. Até das harpas, tinha algumas que saíram, ainda tem uma que eu provei para vocês que não está certa, teologicamente, biblicamente falando, lembra disso? Não passariam a maioria das músicas gospel hoje. São antropocêntricas. As campanhas são o que, irmãos? Fala para mim. A campanha é tudo para você. As campanhas todas aí, e muitas delas mirabolantes, são antropocêntricas. O homem está sempre no centro. Deus é usado e abusado muitas das vezes para me dar o que eu quero. Amém? É assim. Aqui não, porque nós temos aprendido. Vocês têm aprendido com os vossos pastores que o culto é cristocêntrico. Jesus é o centro. É o centro. É o centro. Aliás, até na morte, até na cruz, ele recebeu o lugar central. João 19, 17 e 18. Estando um de cada lado, um ladrão de um lado e outro ladrão de outro, olha lá, onde o crucificaram, um e com ele outros dois, e com ele outros dois, um de cada lado. Jesus aonde? Hoje o homem quer ser o meio, quer ser o centro, nesses cultos que temos visto por aí. Não caiam nesta, amados. Não caiam nesse outro evangelho, evangelho da triunfalização, onde Deus é usado, apenas usado, para te dar o que você quer,
E aí dele, tem até um líder, um missionário aí, de uma igreja internacional aí, que diz que você tem que botar a faca mesmo no pescoço de Deus, imprensá-lo na parede e determinar o que você quer. Deus é seu servo por um acaso? Ou nós é que somos servos dele? Vamos para a resposta a esse outro evangelho? Evangelho da triunfalização, ou o evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro, ou o evangelho, ou eu, evangelho, vamos lá, Natan, para terminar. Livro de Marcos 1:1 e 1 de Coríntios 2:2. Princípio do evangelho de quem? De Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é eu evangelho, é evangelho de Jesus Cristo. Ele é o centro. 1 de Coríntios 2:2. Porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele é o centro. Ele é o digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Somente a Ele. Se Ele me der, Ele vai continuar sendo louvado. Se Ele não me der, Ele vai continuar sendo adorado. Porque Ele é Deus, porque Ele é Salvador, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é o nosso Mestre, porque Ele é o nosso Libertador, porque Ele é o nosso amigo. Não importa, não importa, estaremos com Ele. Quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Louvado seja Deus. Se Ele quiser te dar, grave isso aqui. Ele sabe melhor do que você o que é melhor para você mesmo. Receba e agradeça e dê glória a Deus. Se Ele não te der, receba também, porque foi livramento. E dá glória a Deus pelo livramento. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Que Deus nos abençoe com esta palavra. E que não vivamos jamais nenhum desses e nenhum de outros evangelhos. Não tente adaptar o evangelho a você. Mas você é que tem, com a ajuda do Espírito Santo, sabe se adaptar ao verdadeiro evangelho. Conforme diz Marcos 1:1, que é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que salva, o evangelho que liberta, o evangelho que justifica, o evangelho que purifica, o evangelho que vivifica, o evangelho que nos levará para os céus. O Senhor do evangelho, o evangelho do Senhor. Que Deus nos abençoe esta noite com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir.